Chegamos à mensagem de número 8, o bom pastor dá vida pelas ovelhas. A leitura da Bíblia, João capítulo 10, versículos de 1 até 18. Portanto, não vamos chegar até o final do capítulo 10. Eu ainda gostaria de comentar um pouco mais no capítulo anterior, capítulo 9, o versículo 39, que eu comentei no final da última mensagem. Acho isso muito importante, que diz o seguinte: prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Jesus veio, na sua primeira vinda, fazer uma separação. O juízo aqui é fazer uma separação entre os que não veem e os que se julgam ver. Eles acham que estão vendo, mas na verdade não veem. Tanto é que no capítulo 9 nós acompanhamos a dificuldade que Jesus tinha com eles, até o ponto de dizer: será que vocês não entendem a minha linguagem? Eu venho da parte do Pai, e eu sou, eu fui enviado pelo verdadeiro, e eu não falo nada por mim mesmo. Tudo que eu falo, eu ouço dele, ele que me manda falar. E os judeus não conseguiam entender. Então, quando chegou nesse ponto, aí ele disse: eu vim a este mundo para juízo. Eu venho aqui para estabelecer um marco. Uns ficam para um lado e outros ficam para o outro lado. Ninguém fica em cima do muro. Ele dividiu em duas alas: uma ala dos que não veem, outra ala dos que se julgam ver. Porque a religião judaica representa aqueles que julgam ver, julgam servir a Deus, porém a sua fonte está na árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles servem a Deus no certo e o errado. É essa mesma árvore que a serpente induziu Eva a comer, e o que provocou a queda do homem. Então, queridos irmãos, tomem muito cuidado. Se nós não estivermos na árvore certa, a árvore da vida, nós nos conduziremos pela árvore errada, viveremos na árvore errada, árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas Jesus veio para juízo, para separar os que vivem e servem a Deus na árvore do conhecimento, com as suas tradições e preceitos, dos que desejam, Ele veio fazer essa separação entre os primeiros dos segundos, dos que desejam receber vida e cura pela fé no enviado, conectando-se à árvore da vida. Você quer fazer parte de que grupo? Os fariseus não reconhecem que estavam cegos. Versículo 40: alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Aí Jesus respondeu-lhe: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado.
Os irmãos entenderam? Se os fariseus reconhecessem que eles são cegos, o Senhor teria salvado a eles. Mas eles não reconhecem que eram cegos. Eles insistiam em dizer que eles veem. Ora, se eles veem, Jesus, se eles dizem que veem, não precisam de Jesus. Então Jesus não tem como salvá-los da cegueira. 2 Coríntios 4, eu li, vamos reler. Aqui diz, versículo 4: nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. É só até aí. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quando que o Deus desse século, o diabo, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos? Quando que aconteceu isso? Gênesis 3. Gênesis 3. Eu já disse na mensagem anterior que a cegueira está relacionada a duvidar da palavra de Deus e desobedecer a palavra de Deus. Então aqui, capítulo 3, versículo 1: mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Quer dizer, então ele já coloca um grande sinal de interrogação à palavra de Deus. Por isso, queridos irmãos, não caia na conversa do inimigo duvidando da palavra de Deus, porque duvidar da palavra de Deus é o início da cegueira. Aí no versículo 5: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes da árvore do conhecimento do bem e do mal, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, quando a serpente disse para a mulher: Deus não quer que vocês comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Por quê? Porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então Deus está escondendo de vocês essa árvore, tá? Então Satanás é muito sagaz, muito sutil. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Olha o resultado de ter consumado a desobediência. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Porque aqui diz que os olhos deles se abriram. Irmãos, esse abrir dos olhos é a contaminação da serpente, do pecado, já no homem que desobedeceu contra a palavra de Deus. Então, se eu perguntar, quando o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, onde está 2 Coríntios 4:4, quando que aconteceu isso? Foi no momento em que Eva e Adão consumaram a desobediência à palavra de Deus, transgrediram a palavra de Deus. No momento que consumou isso, os seus olhos se abriram. Isso é um engano, quando os seus olhos se abrem nesse momento,
na verdade vocês se tornaram cegos. A cegueira tomou conta de toda a humanidade. Por isso, irmãos, não sejam esses que são enganados, acham que agora estão vendo um monte de defeitos, revoltado contra Deus, porque Deus escondeu essa árvore de nós, né, achando que Deus teve uma outra intenção, não quer que a gente seja como Ele, né, capaz de julgar o bem e o mal. Irmãos, esses olhos começam a se abrir, começam a analisar as coisas à maneira de Satanás, provocando ainda mais a rebelião. Ó Senhor Jesus. Por isso, irmãos, se você quer ser curado, diga para o Senhor: Senhor, eu tenho a cegueira, mas agora eu quero ver. O Senhor Jesus veio para estabelecer esse juízo. Se você diz: eu tenho a cegueira e eu quero ver, então o Senhor vai te colocar do lado dele. Se você insistir em dizer: eu estou vendo, não preciso de cura, então continuam nos seus pecados, tá? É isso que Jesus falou. Por isso que é muito importante, irmãos, deixar claro que Satanás, o Deus desse século, cegou o entendimento dos incrédulos no momento em que Adão e Eva consumaram a rebelião, a transgressão contra a palavra de Deus, comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal, e os seus olhos se abriram. Abrir os seus olhos aqui não é positivo, é negativo, tá?